Ei, gente, tudo bem? Estou aqui de volta para mais um Café com Livros. De novo, não vai ser um Café com Livros porque passei mal ontem, no dia anterior à minha gravação, passei mal do estômago o dia todo, então tomar café não seria tão legal assim. Então, estou aqui, eu e o copo do Jacão, para tomar uma aguinha. Uhum. Bebam água, a água é muito importante. Mas depois dessa informação aqui, vamos começar o nosso mais novo Café com Livros aqui e vamos continuar com crimes, né? O último Café com Livros foi Manual de Assassinato para Boas Garotas e agora estamos de volta com a Rainha do Crime, com Agatha Christie e A Casa Torta. Temos aqui mais um livro da nossa queridíssima Agatha Christie e, bom, adoro romances de policiais e de mistério e de suspense, então a maioria dos vídeos vão ser sobre isso, mas inclusive eu tenho lido muito romances policiais, então nos próximos Café com Livros vão ser outros gêneros, na verdade. Então vamos começar nossa ficha técnicazinha de A Casa Torta. Bom, o nome se chama assim A Casa Torta, escrito pela Agatha Christie, e a minha edição, claro, é da HarperCollins. A publicação original desse livro foi em 1949 e esta edição é de 2024. E esse livro é bem curtinho, bem tranquilinho, tem 220 páginas. E este livro, segundo quem? Ela mesma, Agatha Christie, é um dos favoritos dela, que ela escreveu. Temos aqui no prefácio da autora, ela escreve aqui na primeira linha. Este livro é um de meus favoritos. Eu guardei por anos pensando nele, trabalhando nele, dizendo a mim mesmo, um dia, quando tiver bastante tempo e quiser me divertir a valer, vou começá-lo. Então, este aqui, A Casa Torta, é um dos favoritos da Agatha Christie, junto com Punição para a Inocência, que tá na filinha aqui para eu ler também. Do que se trata A Casa Torta? Bom, vamos lá. Temos um milionário grego. Aristide Leônidas é um senhorzinho de 88 anos que viveu de uma forma, digamos assim, peculiar. Nada fora das leis, mas ele fez o seu dinheiro de uma forma torta, digamos assim. Uma forma gauche, né? Gauche no francês esquerda, né? Então a gente usa muitas vezes a palavra canhoto, a palavra esquerdo como sinônimos de coisas esquisitas, coisas estranhas, inclusive, bom, poema de Vinícius de Moraes, vá Vinícius, vá ser gauche na vida. De novo, o segundo vídeo com uma intervenção, vocês acabaram de ouvir a maior absurdo, a maior obscenidade que eu falei aqui, mas na hora essa frase me veio na hora do vídeo, eu esqueço informações na hora do vídeo, eu falei que o poema é de Vinícius de Moraes, mas não, é de Carlos Drummond de Andrade, até que quando eu estava vendo a edição, eu pesquisei para ver se eu estava falando coisas estranhas, coisas gostos, bobagens, e de fato, né, o poema é de Carlos Drummond de Andrade e a frase é: vá Carlos, vá ser ghost na vida. Então, não me xinguem, só um pouquinho. É isso. Voltem pro vídeo. Vai ser estranho, vai ser esquisito. A palavra esquerda em italiano se chama sinistro, inclusive. Enfim, ele construiu seu império, sua grana de uma forma meio peculiar. Ele tem várias empresas de catering, de serviços de buffet e tudo mais. É um senhorzinho grego que foi para Londres, foi para Inglaterra, fez o seu império, comprou uma mansãozinha lá, papapá, botou os filhos no mundo e ele morre. Pois é, ele morre, a princípio ele já é uma pessoa bem velha, né? Então eles pensam, ele morreu de velhice e tudo mais, mas uma investigaçãozinha percebem que na verdade ele foi envenenado com eserina ou eserina, a palavra com essa só acho que se fala eserina. Foi envenenado. Daí, bom, tem que descobrir quem que quis matar o velho, quem matou o velho. E aí, a gente já tem um contexto inicial, que é o seguinte: esse senhorzinho de 88 anos tinha uma primeira esposa, com quem ele teve os filhos, e desses filhos vieram os netos e tudo mais. Ela morreu, infelizmente, e depois ele se casou com uma menininha de 24 anos. Ficaram casados por 10 anos, então ele tinha 88 agora e a segunda esposa tinha
34, ele era um velho rico e ela ia ficar com uma grana violenta se esse carinha morrer. Juntando um mais um, né? Outro detalhe, tinha um tutor, né? Um professor particular dos netos dele que dizia as más línguas que ele tinha um romancezinho com essa esposa. Então, você junta um mais um dá 3. Então você falou, pô, o velho morreu, quem matou? A esposa e o amante, né? Seria a solução óbvia. Mas será? Será que a Agatha Christie faria algo tão óbvio assim? Né? Então é aí que mora o mistério. A gente tem no início do livro, o personagem principal desse nosso caso é o Charles Hayward. Não é um livro também dos detetives principais, né? Não é um livro da Miss Marple nem do Hercule Poirot. A gente tem o Charles Hayward, que ele voltou da guerra das Índias Orientais. Mentira, ele voltou da Segunda Guerra Mundial, né? Esse livro se passa pós-guerra, né? Em 1949. Volta e ele tem um par romântico. Bom, a Sophia Leone diz que é neta do Aristides, então esse Charles ele volta da guerra com a promessa de se casar com a Sofia, mas aí ele descobre que tá tendo esse rolê, o vovô morreu, e ela falou assim, mano, não vai dar pra seguir com o casamento, porque, né, temos que descobrir isso daí, e eles falam assim, bom, a gente quer a solução óbvia. A solução óbvia é a esposa, a segunda esposa, com o amante que matou. A gente quer essa solução. Daí, a trama se desenrola desse jeito. O pai do Charles, ele é investigador, um policial da Scotland Yard, e ele e um inspetor Taverner, eles são designados para esse caso e eles têm, bom, o Charles, ele trabalhou como uma espécie de inteligência britânica e tudo mais, então os três vão investigar esse crime. Então a gente tem 2 policiais por fora e um meio que policial barra a personagem que vai ser da família. Então o Charles ele tem essa missão de fazer essa investigação dentro da casa para, enfim, ficar mais próximo dos personagens para entender os motivos e como eles são de verdade. Então a gente tem alguns personagens da família. A gente tem o Roger, que é o filho do Aristide, e a sua esposa Clemency. O Philip, que é o segundo filho do Aristides, pai da Sofia, e a Magna, que é a mãe da Sofia também. A tia Edith, que é a irmã da primeira esposa do Aristide, que morreu. O Lawrence, que é o tutor das crianças, né? A gente tem 2 crianças, o Edgar, não sei se é Edgar, e a Josephine, talvez eu corrija o nome não sei se é Edgar, mas eu acho que é Edgar, e a Josephine, que são os irmãos da Sofia, a Brenda, que eu falei que é a Brenda, que é a segunda esposa, e Sofia Leônidas, que é a neta. Então a gente tem essa família grande, e a própria Sofia falando nisso, que essa é uma família estranha, uma família torta. E por que se chama a Casa Torta? Porque tudo nessa família é meio esquisito. Todo mundo tem não são pessoas, assim, normais. Ela diz que existe uma insensibilidade geral dentro dessa família, então são todos que vivem numa... Há um homem torto morando na casa torta, né? Tem essa musiquinha por aí. Então, cada pessoa tem uma peculiaridade. E à medida que o Charles começa a ficar amigo, enfim, próximo dessas pessoas, ele começa a ver que cada um tem um motivo para matar o Aristides. Então, tipo, o Roger ele tá falido e precisa de dinheiro. O Philip, ele tem um ressentimento grande do irmão mais velho. A Magda quer dinheiro para fazer as peças delas. A tia Edith, ela não gosta da Brenda. O Lawrence e a Brenda, enfim, ela vai herdar muito dinheiro e eles são supostamente um par romântico. E a Sofia, bom, ela é a neta e, enfim, ela pode matar o avô porque ela quer uma parte do testamento e tudo mais. Eles querem dinheiro. Então, a gente tem essa visão por dentro, né? O Charles, ele é o meio que o narrador. Eu não sei se ele é o narrador de fato. Ele é o narrador de fato. O Charles, ele é um narrador. A gente tem um narrador personagens e a gente vai vendo as visões e os pensamentos deles durante a trama.
e ele tem que desvendar esse mistério, quem matou o Leônidas, porque quem matou o Aristides, porque, enfim, a vida dele meio que tá em jogo, né? Ele vai se casar ou não com a Sofia. E o mistério se desenvolve assim. Vou falar o seguinte, esse livro, segundo a Agatha Christie, é o favorito que ela escreveu, e a gente consegue perceber nisso, porque é um livro que brinca com o leitor a todo momento. A gente tem a personagem da Josephine, que é a irmã mais nova da Sofia, que ela tá bancando de detetive e ela fica assim, eu sei quem matou, eu sei quem matou. Não sei o que, então ela coloca o Charles, esse personagem, tipo, de cabelos em pé, tipo, meu Deus, menina, pelo amor de Deus, me conta, e também ele tá preocupado com a menina, porque se ela sabe de fato, ela tá em perigo, em risco de morrer e tudo mais, então a gente tem esse suspense de quem matou, e cada hora, cada página que você passa, você fala assim, nossa, foi essa pessoa matou por causa disso. Aí depois você passa para um segundo capítulo, um próximo capítulo, falando, não, mas essa pessoa também pode ter matado porque são motivos bem plausíveis, assim, todo mundo dentro da casa tem um motivo para matar Leônidas. Este daqui seria, dos livros que eu li da Agatha, esse daqui tem o segundo final mais impressionante que eu já vi. Não vou contar, espero que vocês leiam esse livro e descubram quem foi o responsável. Mas assim, eu já falei algumas vezes, o meu livro favorito da Agatha é E Não Sobrou Nenhum, que pra mim esse livro é genial. E esse aqui, ele vem um close second, ele vem em segundo lugar pro final, que você fica assim, meu Deus, é sério isso? Tipo, não imaginava, mas faz todo sentido. Diferentemente do Brinde de Cianureto, que eu acho que foi o último da área que eu trouxe, que a solução do crime é um passe meio genial, assim, tipo, nossa, se a gente pegar esse detalhezinho e, sei lá, muito pensamento, muita concatenação, a gente chega na conclusão do assassino. Esse daqui, o assassino, ele é surpreendente. Você fica falando, não é possível, meu Deus do céu. Mas depois que a solução do mistério é revelada e alguns passos, e depois eles vão repetindo algumas ideias do livro, né? Tipo, isso aqui aconteceu por causa disso mesmo. Então, na hora que apresenta essa solução, faz essa recapitulação e você pensa no livro inteiro de novo, você fala, nossa, faz muito sentido. Então, é um dos finais mais surpreendentes que eu já li. E é um ótimo livro. Eu dei a nota 4,2 porque, assim, eu achei o Charles um pouco tonto demais. E ele fica tipo, nossa... E ele é meio inútil. Não digamos assim, inútil. Ele poderia ter feito mais. Teve uma hora no livro que aconteceu uma coisa e eu falei assim, nossa, é só você ir lá num local específico e ver o que tem ali. E aí se passaram vários capítulos e o Charles, nossa, meu Deus, o que fazer, o que fazer, o que fazer. E aí depois de muito tempo ele fala, nossa, e se eu for ali? Eu falo, seu tapado, era só ter ido lá. Então, e eu acho que poderia ter desenvolvido um pouco mais esse suspense da família inteira. Acho que alguns personagens foram pouco explorados, por exemplo, o Philip, que ele é meio carrancudo e tem um ressentimento do irmão. Acho que poderiam ter mais entraves entre a família para você, tipo, para você gerar uma expectativa maior ainda de quem é o culpado e depois vir com essa solução arrebatadora. Então, se tivesse pelo menos umas 50 páginas, 50, 60 páginas a mais aqui, seria assim fantástico, né? Acho que a Agatha ela tinha essa capacidade, mas esse livro é excelente, muito bom. Assim, acho que se você quer um bom mistério, um livro rápido e fácil de ler, você não, tipo, cada capítulo ele te instiga a querer ler o próximo, então muito, muito, muito bom. A Casa Torta de Agatha Christie. No livro tem várias outras subtramas que são bem interessantes porque elas ajudam na construção do livro e ele é bem amarradinho. Então, tudo que acontece no livro, ele tem um propósito. Nada fica solto no final. Então, é bem interessante porque às vezes você tem... acho que até mesmo no Brinde Senhorita, eu não vou lembrar, mas acho que deve ter comentado que tem coisas que acontecem e você fala, tipo, tá, e aí, isso aconteceu por quê? Enfim, mas ele é bem, bem amarrado e tudo mais. Eu gostei muito do livro. Não é o meu favorito, eu acho que tem outros melhores, assim. Diz ela que é o favorito dela,
de escrever e tudo mais, mas tem outros aqui, é só olhar. Bom, e não sobrou nenhum. Temos aqui O Mistério de Sita Ford e Por que Não Pediram a Evas. Eu acho que são livros extremamente geniais, incríveis. Eu prefiro eles a esse daqui. Tem outro também que é O Mistério dos Sete Relógios, muito bom, inclusive. Mas esse daqui é excelente, 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 excelente. Então fica mais uma recomendação. E de recomendação tenho aqui, é claro, momento merchandising, o meu próprio livro. Tem uma orelhinha aqui. Apenas uma outra história de amor. Eu devo fazer um outro vídeo falando um pouco sobre este livro daqui, aguardem. Mas se você quiser aí, está disponível para compra, vou deixar o link na descrição aqui. E se você for de Belo Horizonte ou frequenta o FMG e tudo mais, estou fazendo o pedido do segundo lote. Então se você quiser aí, for de Belo Horizonte, frequenta o FMG, entre em contato comigo na DM do Instagram pra gente você comprar diretamente comigo e tudo mais, mas se você for de fora, tem o link no site, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, este foi o nosso videozinho de café com livros, na verdade água com livros, né, esse vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, compartilhem esse vídeo com amigos que gostam de Agatha Christie, gostam de romances policiais, ou você quer, estou indicando um livro aqui, vê se você gosta. A Casa Torta, boa indicação. Deixem o seu like e eu acho que eu te vejo na próxima, né? Então, um beijo, um queijo, tchau!